Bom, esta aula agora dando continuidade ao estudo do Eagle. Nesta atividade agora, nesse estudo, nós vamos trabalhar com a elaboração do layout. Bom, para iniciar, vamos abrir o programa do Eagle e aqui na aba, vamos aqui na aba Projects, abrir a aba, a pastinha aqui, ó, e selecionar o arquivo do telefone que a gente já começou a elaborar. Eu já fiz aqui alguns testes, eu vou fazer aqui, então o que já foi feito. Aí a gente tem só o arquivo do esquemático. Então vamos abrir o arquivo do esquemático. Se você não estiver conseguindo clicar aqui, não estiver conseguindo abrir, fique atento aqui se estiver fechado o projeto. É só clicar com o botão direito e abrir. Mas ele está fechado. E eu clico aqui e ele abriu. Então está aberto aí. Aí clica duas vezes aqui e vai abrir o esquemático. Aqui do lado aqui desse 1/1, que são os números das folhas, a gente tem aqui a opção gerar, mudar para a placa. Então clica aqui, esse botãozinho aqui. Criar o esquemático, ele está falando aqui que a placa ainda não existe, o arquivo da placa não existe. Se ele já estivesse feito, a gente clicava aqui já e apareceu o arquivo da placa. Como não foi feito ainda, ele está falando que não existe criado o esquemático? Sim. Desse esquemático eu poderia criar um arquivo de layout independente, mas não é o caso. Eu quero justamente criado o layout desse esquemático. Vamos maximizar aqui a janela. Tenho aqui a janela da placa, para fazer o layout. E aqui eu tenho o desenho, que é esse retângulo aqui, quase um quadrado, é um retângulo porque a gente tem aqui as medidas. A medida aparece aqui, a referência, o ponto de referência 0, 0, 0, coordenada 0, 0, fica nessa cruz aqui no canto inferior esquerdo. E aí lá no canto superior direito eu tenho a medida da placa, consigo obter a medida da placa, que é 3,95 por 3,15 polegadas. Aquele INCH é polegada. Então a gente tem mais ou menos uma placa de 8 por 10. 8 de altura por 10, 10 por 8. 10 de largura por 8 de altura, aproximadamente. Então a gente vai ajustar a dimensão da placa. Eu vou usar o comando move para mover aqui, fazer os movimentos. E aí vou mover aqui, para que a placa fique com 2 polegadas de altura. E aqui eu não vou mexer na medida por enquanto. Depois, dependendo do tamanho que ficar o layout aqui, o espaço que os componentes ocuparem, posso diminuir aqui também a largura. Então, eu tenho aqui a dimensão da placa, que eu vou usar, que é parecido com como a gente está fazendo aquele projeto lá do indicador de meu telefone aqui em uso. A gente usou uma placa de 5 por 10, aí eu vou utilizar, então já ajustei a medida aqui. Eu sei que eu tenho essa área aqui para trabalhar. Agora, uma coisa que a gente pode fazer para facilitar o alinhamento, para a gente verificar se os componentes estão alinhados, é habilitar o grid. Aqui, View, Grid. Aí a grade. Eu tenho a grade em forma de linha e a grade em forma de ponto. Eu vou habilitar. Para habilitar aqui, On. Está off, eu vou habilitar ela. Aqui eu não vou mexer, Ela está a grade está em 5 décimos de polegada. Então, 5 centésimos, 5 centésimos de polegada. Eu não vou alterar ela aqui não. Só vou mostrar aqui em forma de linha
Ele fica os quadradinhos aqui, quadriculadinho, né? Assim, quadriculado. Em formato, vou mudar lá o View Grid, vou mudar aqui para dots, pontos. Aí ele fica os pontinhos aqui. Então vou deixar em formato de ponto. Aí vou enquadrar aqui a imagem, ó, o Fit, ele enquadra a imagem, né, tudo o que eu tenho aqui. E aí eu tenho aqui, ó, isso aqui são os componentes que a gente definiu. Então eu vou posicionar eles aqui dentro da placa. Tá? Então eu vou usar o mover, né? Já estou com a ferramenta selecionada. É exatamente ela que eu uso para mover. Eu clico no componente e aí eu trago ele aqui para dentro. Só que, né, o botão direito, ó, o botão aqui, o botão direito gira. Se eu tentar colocar ele fora da placa, dependendo aqui, ó, os terminais estão dentro ainda. Mas se eu colocar ele numa região, né, que é fora da placa, ele não aceita. Então, eu vou colocar ele mais ou menos aqui, assim. Tá? No meio, nem para cima nem para baixo, mais ou menos aqui no meio. Mas eu posso dar um pequeno ajuste, né? Só pré-posicionar ele aqui. Ó, diodo 1, diodo 2, diodo 3, vou inverter, botão direito, duas vezes, diodo 4. Então ficou um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. Então, ficou nessa ordem. Agora, coloquei aqui o conector, os diodos, vou colocar os resistores. Essas linhas que estão em amarelo, elas não são as trilhas, elas são só as linhas que estão indicando os terminais que estão conectados aqui, ó. Quem está conectado com quem? Esse resistor aqui, ó, ele tem, vou mostrar aqui, ele tem essa linha aqui, está indicando que esse terminal está ligado com esse terminal do R1, está ligado com esse terminal do R3 e também está ligado com esse terminal do R2. Então a ligação aqui a gente pode mudar para o esquemático. Vem aqui, ó, clica aqui, ó, esquemático, aí abre o esquemático aqui. Vou mudar aqui só para mostrar. Ó. Então aqui o conector vai nos diodos. Depois aqui essa ligação aqui, ó, eu fiz desse jeito, mas ó, tá vendo? Ó, o diodo tá indo lá no R1, no R2 e no R3. Essa ligação aqui, ó, diodo. Então, se a gente for lá no layout, vou lá pro layout. Olha só, o diodo, ele tá indo aqui, ó. Aqui não tá aparecendo a ligação, mas ele tá vindo aqui, ó. Aqui, ó, ele tá vindo aqui embaixo, ó. Aí desse diodo, os dois diodos aqui, ó, os dois diodos estão vindo aqui no R1, no R2, no R1, no R2 e lá no R3, que é a ligação aqui, ó. Os dois diodos aqui, eles vão lá no R1, R2 e R3. Aqui não tem importância essa ordem que a gente está fazendo aqui, ó. Ele está aqui, mas vem para baixo e depois sobe. É a mesma coisa. Depois que subir e depois ir para lá. Então, vamos lá. R3, vou alinhar aqui. O R5 ficou aqui embaixo, ó, ele está nessa posição aqui, as trilhas. É a linha de interligação por enquanto. Ela está vindo aqui, ó. Está indo lá no transistor. Transistor 2. R5 lá no transistor 2. Isso aqui. Vou colocar nessa posição. Aqui, o R4 vai. Ele aqui, ó, na vertical. Vou fazer diferente do layout que nós fizemos lá na plaquinha da forma manual. Vou fazer desse jeito aqui.
Então, vou deixar assim. Aqui. Então, a gente tem os 4 de conector, os 4 diodos, os resistores aqui, ó, outro resistor, outro resistor. E aqui os 2 LEDs e os 2 transistores. Então, coloquei todos os componentes, né? A gente olha as linhas aqui já para ir alinhando elas, né? Sabendo também as posições, né? E aí eu tenho um espaço, uma área grande aqui, eu vou diminuir um pouco a placa, vou deixar ela um pouco menor, mais ou menos assim, tá? Não precisa ser muito certinho não. Então, defini aqui o tamanho da placa, ó. Aqui teoricamente ela teria 2 polegadas, 3 polegadas por 2 polegadas, 7,5 por 5 centímetros, mais ou menos. Agora essas linhas aqui, eu falei, elas não são as trilhas, só indica quem está ligado com quem. Aqui a gente usa a ferramenta agora, uma ferramentinha que chama AxNest. O que ela vai fazer? Ela vai simplificar, ela vai encurtar os caminhos aqui. Ao invés de desce aqui e sobe para lá, ela vai fazer o caminho mais curto. Então eu dou um clique aqui, ó. Ela fez isso. Ela pegou agora, se eu pegar por aqui, olha lá, ó, o R3 e o R4, ele sobe e vai reto para lá. Certo? Então, ficou aqui, ó, o caminho mais curto aqui, que vai direto, sobe. Aqui estava subindo e depois descendo. Então, se eu voltar aqui, ó, onde ele estava, ele descia e depois subia. Aliás, ele subia e depois descia aqui. Aqui esse resistor, né? Então, com esse comando aqui, ele vai encurtar os caminhos. Pronto, né? Simplificou aqui, a maneira mais simplificada que tem, mais direta das linhas de interligação, para facilitar agora o roteamento. Então, eu fiz inicialmente aqui um posicionamento dos componentes. É a maneira como eu quero que os componentes fiquem na placa. Que eu tenho que observar a polarização dos componentes, já está correto aqui, coloquei na posição certa, de uma maneira que fique mais fácil de passar as trilhas. Na verdade, essa é uma forma de colocar os componentes. Eu poderia, como a gente fez lá na plaquinha manual, colocar esse resistor seguindo reto aqui. Tá? Não existe não é uma coisa definida, ó, tem que ser nessa posição resistor. Não, eu posso fazer de forma a tornar a placa mais compacta, eu posso fazer de maneira, eu poderia até fazer todos os resistores em fila, um embaixo do outro aqui, R1, R2, R3, R4, R5, R6, 7, né? Ou de 1 a 5 aqui, colocar os LEDs, ou então pegar o posicionamento do jeito que estava aqui, só selecionar tudo e arrastar para dentro da placa. Só que às vezes o layout vai ficar muito complicado e fica ruim de montar a placa. Então eu tenho que colocar o conector aqui, né, voltar para fora. Se tiver um componente com dissipador, o dissipador de um jeito que fica fácil de montar o dissipador e assim por diante. Então fiz um posicionamento inicial aqui, de uma maneira que eu acho que vai ficar bom o layout.